Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu venho trazer uma notícia que eu particularmente achei muito interessante. Uma recente decisão do STF, né, o Supremo Tribunal Federal, acerca da licença maternidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o homem pode ter direito a receber o salário maternidade? Na verdade, não é da licença maternidade, né? Do salário maternidade. Você acha que o homem pode ter direito a receber o salário maternidade e ter a licença pelo mesmo prazo que as mulheres têm direito ao ter um filho? Pois é, essa é a decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal que eu quero compartilhar com vocês. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que eu estou comentando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, segue, compartilha, dá o joinha aí para eu entender que você gosta do conteúdo nesse formato aqui, em que eu mostro a notícia, em que eu apresento a legislação, ou se você prefere que ele seja apenas comentado, né? Você prefere o vídeo aqui que eu apareço sozinho, apenas comentando as coisas, falando, deixe aqui no comentário para eu poder saber qual que é a sua preferência, tá bom? Se tiver com alguma dúvida, se você não entender bem o conteúdo, se tiver alguma sugestão de pauta, deixe nos comentários também, para que eu possa melhorar cada vez mais o conteúdo aqui desse canal e para que eu possa te ajudar também da melhor forma possível. Então, olha só, o Supremo estendeu, estou no site oficial do Supremo Tribunal Federal, tá bom? O Supremo estende licença maternidade de 180 dias a servidores federais que sejam pai solo. Então, vamos lá. O Supremo Tribunal Federal decidiu na sessão desta quinta-feira, dia 12, ou seja, hoje, vou tentar postar hoje pelo menos ainda, senão no máximo amanhã, pela manhã, que é inconstitucional não estender o benefício de licença maternidade de 180 dias a servidores públicos federais que sejam pai solo. Olha só, isso aqui é uma informação muito importante, tá bom? Pais solo. Então, na situação de que é pai sozinho, sem a mãe, é possível estender ao servidor público do sexo masculino o período de licença maternidade de 180 dias, igual é devido às servidoras públicas, mulheres, tá bom? A decisão foi tomada por unanimidade e o colégio considerou que, em respeito ao princípio da isonomia de direitos entre homens e a mulher e a proteção integral da criança, na verdade, isso aqui é o princípio mais importante, proteção integral da criança, porque, como a gente vai ver, se fosse questão de isonomia entre homem e mulher, a licença teria que ser concedida ao homem por 180 dias em qualquer situação. E não é bem isso que está decidido. É apenas no caso do pai solo, né? O benefício deve ser estendido ao pai de famílias monoparentais, ou seja, em que não há presença de mãe, tá bom? Então, mais uma vez, volto a afirmar aqui, o princípio da isonomia não é bem o caso, né? A questão é realmente o direito da criança, a necessidade que a criança tem de receber um tratamento, de receber um acompanhamento mais próximo aí nos seus primeiros dias, nos seus primeiros meses de vida, tá certo? Esse caso que foi analisado pelo Supremo é o caso de um perito médico do INSS, pai de crianças gêmeas, geradas nos Estados Unidos por meio de fertilização in vitro e barriga de aluguel. Ou seja, não tem uma mãe. O cara foi lá nos Estados Unidos, fez a fertilização in vitro, né? Fez uma barriga de aluguel e conseguiu ter os filhos aí, essas crianças gêmeas. Não fala se homem ou se é mulher, as crianças até também é relevante essa informação, né? Que o importante é que tem duas crianças e voltou para o Brasil. O relator foi o ministro Alexandre de Moraes, e, basicamente, o fundamento da decisão está no artigo 227 da Constituição Federal, que
confere proteção integral da criança com absoluta prioridade ao princípio da maternidade responsável. A licença maternidade prevista no artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal e regulamentado pelo artigo 207 da Lei 8.112 de 99, que é a Lei do Servidor Público Federal. Então, estendeu ao pai aqui quando o genitor monoparental, tá certo? Agora vamos entender isso, o que diz a Constituição Federal, então. O artigo 7º aqui é a previsão de que é direito à licença maternidade, então não vou abrir ele. Mas vamos ver aqui o teu do artigo 227. Olha só. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar. Né? Então, vamos lá. Ó. Uma criança desse tamanho, né, é necessário realmente a presença aí de uma pessoa responsável, né, para garantir ali a sua vida, garantir a saúde, garantir sua alimentação. Eu não vou falar em educação nessa fase, né, porque uma criança recém-nascida ela não vai estudar. Também não vou falar na questão de lazer, porque ela não tem a consciência, né, do que seja lazer, em que pese isso possa ser discutido aí no âmbito mais de estudo relacionado à psicologia, mas não é a nossa seara, né? Não é o nosso campo aqui de estudo. Profissionalização também não é o nosso campo, né? Com uma criança recém-nascida. Cultura também não, dignidade sim, né? A dignidade ali da criança, apesar dela não ter essa consciência, né? Ser extremamente nova, mas ela tem uma dignidade já a ser observada. Respeito, liberdade e a convivência familiar, que é, para mim, o princípio mais forte, aqui, um dos mais fortes, né, nessa relação, porque garante ali o convívio com a mãe e nessa situação aqui da família monoparental com o pai, né, no caso do pai solo. Agora, Breno, e na lei, onde que está que é a duração de 180 dias? Então, vamos lá ver isso aqui. Então, olha só, aqui no artigo 207 da Lei 8.212, tá certo? Olha só o que a gente tem, da licença à gestante, à adotante e da licença paternidade. Então, será concedida licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos sem prejuízo de remuneração. E aí vem algumas regulamentações aqui, e o artigo 218 diz o seguinte: pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor, então vamos lá, será concedida à servidora mulher. E aqui, ao servidor, terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Então, no caso da servidora mulher, ela tem direito a 120 dias e o servidor sexo masculino, ele tem direito à licença por 5 dias consecutivos, tá certo? Por óbvio, essa normativa ela tem caráter histórico, né? Até porque tradicionalmente, culturalmente e até biologicamente, eu acho que posso dizer assim, o filho ele termina sendo mais próximo da mãe, até pela questão da amamentação, né? E a mãe também termina precisando aí de repouso maior por causa das questões relacionadas ao parto, né? Principalmente o parto cesariano, a mulher termina ficando bastante debilitada. Então, o motivo aqui dessas normas serem dessa forma, né? E ter um lapso temporal aqui maior para a mulher, porque em que pese o direito ser da criança, né? E aí a gente podia pensar em poder escolher se é o homem ou se é a mulher que vai ficar, mas culturalmente e geneticamente, biologicamente falando, normalmente é a mulher que cuida da criança, até pela questão da amamentação. Então, a mulher termina tendo um prazo maior de licença. Mas, Breno, você falou que são 180 dias. Tá certo. 180 dias vem aqui dessa segunda legislação,
que institui o programa Empresa Cidadã, por, destinado a prorrogar por 60 dias a duração da licença maternidade prevista lá na Constituição. E aqui no artigo 2º, autoriza que a administração pública também estenda essa previsão, né, que também institua o programa que garanta a prorrogação da licença maternidade. Então, aqui que entra a questão da administração pública, que é o caso da decisão que está sendo discutida. Então, nesse caso aqui, o Supremo Tribunal Federal reconheceu ao servidor homem que ele tem direito também à licença maternidade de 120 dias, como é garantido para a servidora mulher. Mas, para que isso ocorra, é necessário que ele seja um pai solo, seja que até então, né, seria uma família monoparental. No caso aqui dos autos, no caso que foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal, trata-se de um pai que fez fertilização in vitro e barriga de aluguel lá nos Estados Unidos, né? Tá aqui só para confirmar a informação. Pai de crianças gêmeas geradas nos Estados Unidos por meio de fertilização in vitro e barriga de aluguel, tá bom? Agora, seguinte, tudo isso aqui é relacionado ao servidor público, né? E principalmente o servidor público federal. Lógico que essa decisão vai terminar tendo repercussão aqui, né, na esfera dos servidores públicos estaduais e municipais. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você acha que no caso dos segurados do INSS, né, o Regime Geral de Previdência Social, também é possível que o homem tenha direito ao salário maternidade, à licença maternidade? E a resposta é sim, e eu deixei a legislação separada, já que estamos falando da Lei 12.873, ela alterou a Lei de Benefícios do INSS e trouxe aqui as seguintes previsões. Vamos lá. Artigo 71-A. Ao segurado ou assegurada, ou seja, o homem ou a mulher que contribui para a Previdência Social, ou que esteja ali no período de graça, que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido ao salário maternidade pelo período de 120 dias. Ou seja, o homem que adota uma criança, ele pode receber, né, ele pode ter direito ao salário maternidade por 120 dias. O salário maternidade que trata este artigo será pago diretamente pela Previdência Social, ou seja, o próprio INSS vai realizar o pagamento. Ressalvado o pagamento do salário maternidade à mãe biológica e o disposto no artigo 71-B, não poderá ser concedido benefício a mais de um segurado. Então, não pode conceder para o pai e para a mãe, né, se for o caso de um homem casado ou que vive em união estável, não poderá o benefício ser concedido para o pai adotante e para a mãe adotante ao mesmo tempo, tá certo? Decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiros estejam submetidos a regime próprio de previdência social. Então, apenas o pai adotante ou a mãe adotante vai poder receber esse benefício. Então, do jeito que está aqui a legislação, o pai vai poder receber o salário maternidade por 120 dias, que será pago diretamente pelo INSS, no caso de adoção, e quando a mãe não receber o benefício aqui. Então, a mesma situação, né? Pai solo também, adotou sozinho, adotou sem uma mãe, ele vai ter direito aí ao salário maternidade pago pelo INSS. Tá certo? Esse artigo trata especificamente aqui da questão da adoção e da guarda judicial. E artigo 71-B. No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago por todo o período ou pelo lapso restante, pelo tempo restante, a que teria direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso de falecimento do filho ou
de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário maternidade. Então, o que quer dizer isso aqui? De repente você é casado, né? Vocês planejam ou não ter um filho, mas a criança está vindo, ocorre o parto e vamos supor que a mãe falece no parto, tá? Então, nessa situação, o pai ele vai ter direito ao salário maternidade, desde que ele também seja segurado do INSS, ou seja, eles têm que estar contribuindo para a Previdência ou estar ali no período de graça, para que ele possa continuar recebendo benefício. Outra situação, vamos supor que a mãe ficou com complicações do parto, né? E depois de um mês ela veio a falecer, depois de 30 dias. Então, o pai vai ter direito a receber aí pelos 90 dias restantes esse benefício, tá certo? Então, assim que funciona. Então, vamos lá recapitular um pouco isso aqui. Servidor Público Federal, licença maternidade para a mulher, 120 dias, com autorização por meio do programa previsto aqui na Lei 11.770, para que haja prorrogação por mais 60 dias. Esse benefício é destinado na norma para a mulher que tiver filhos, tá bom? A licença paternidade de apenas 5 dias, conforme a Lei 8.112. No caso específico aqui, um servidor público federal, médico do INSS, ele teve um filho, teve filhos gêmeos por fertilização in vitro realizado nos Estados Unidos, né, e barriga de aluguel, e entrou com um processo requerendo ter direito aí a licença maternidade, ao salário maternidade, igual às mulheres servidoras públicas federais, pelo lapso de 180 dias, e terminou ganhando esse processo no Supremo Tribunal Federal, com base aqui no princípio da igualdade e na proteção integral à criança, previsto no artigo 227 da Constituição Federal. Esse mesmo benefício, ele também pode ser estendido ao trabalhador homem vinculado ao INSS, né, ao Regime Geral de Previdência Social. A previsão está na Lei 12.873, aqui nos artigos 71A e 71B, que vão ocorrer no caso de adoção ou guarda judicial, desde que a mãe, né, a mãe adotante, não receba o benefício do salário maternidade, ou que se trate de um pai solo também na mesma situação que foi discutida pelo Supremo Tribunal Federal. Também vai ser possível o homem receber aqui por todo o período ou pelo período restante, desde que ele também seja assegurado da Previdência Social e que a mãe venha a falecer, tá bom? O pagamento do benefício deve ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário. Então, tem que ficar atento aqui à questão do prazo para fazer o pedido. Tá certo? Então, basicamente, é isso que eu queria tratar com vocês hoje. Esse era o conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Volto a falar. Deixa para mim nos comentários se você gosta do conteúdo nesse tipo de formato, em que eu te mostro a notícia, eu te mostro as decisões e te mostro também a legislação. Fala para mim se é mais fácil de entender dessa forma ou se você prefere apenas eu falando, eu conversando diretamente com você, tá bom? Compartilhe esse conteúdo. Agora que você já é inscrito, ative as notificações para você não perder nada do que está acontecendo por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.